Bom dia, eu sou o professor Valdir e nesse vídeo de hoje nós vamos estar tratando do meio ambiente com a disciplina Educação Ambiental. Quando tratamos de meio ambiente, nos reportamos logo a mares, rios, cachoeiras, passarinhos cantando, mas na verdade meio ambiente é tudo que nos rodeia, tudo que faz interação entre os seres que nele convivem. Então, nesse vídeo nós vamos estar tratando desse tema e ver como esses meios ambientes estão classificados, como eles se diferenciam. Então é isso, a partir de agora nós vamos estar tratando de meio ambiente. Vamos embora. Meio ambiente, o que é? Meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Então, portanto, só se confirma o que a gente já disse. Meio ambiente não vai se tratar só da natureza em si com seus elementos, porque esses elementos da natureza, que nós podemos chamar de elementos humanos, eles interagem e modificam a natureza, e nessa modificação eles vão transformando essa natureza, esse meio ambiente, em outros tipos e modelos de meio ambiente. Assim, porque para viver e produzir, eles precisam retirar da natureza água, solo, precisa explorar o solo, precisa tirar madeira para construir casas, gerar energia, precisa criar ou caçar animais para se alimentar, precisa retirar a camada vegetal para que se construa na terra. Então esse ambiente não vai se tratar apenas desse ambiente natureza, é o que nós vamos ver a seguir. O meio ambiente está classificado em vários meios ambientes, podemos assim se dizer. A divisão do meio ambiente em aspectos que compõem busca facilitar a identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido. Eles estão divididos ou classificados em meio ambiente natural, que trata-se daquele ambiente ainda quase não sofreu pouca intervenção humana. O meio ambiente artificial, que é o meio ambiente que o ser humano produziu, cidades, construções, estradas, onde as pessoas se relacionam com esse ambiente construído, produzido. O meio ambiente de trabalho, esse meio ambiente de trabalho vai incluir saúde, educação, comércio, todas essas coisas onde pessoas se relacionam, tanto colegas de trabalho quanto pessoas que compram esse trabalho. Tem um ambiente escolar, onde tem alunos e professores, e servidores, merendeiras, etc. Então, esse ambiente de trabalho ele precisa estar harmônico. O meio ambiente cultural, que é onde as pessoas dividem culturas. E tem o meio ambiente virtual, que esse aí não está classificado, mas podemos dizer assim, o meio ambiente virtual. É o meio ambiente onde hoje as pessoas interagem com o mundo, com o ambiente externo e com outras coisas mais. E como o tema em destaque hoje é poluição, poluição no conceito mais detalhado, nada mais é do que colocar no ambiente algo acima da sua capacidade de suportar. Ou seja, quando nós colocamos
nesse meio ambiente alguma coisa que é impossível desse ambiente suportar sem que ele sofra danos, isso aí é poluição. Esse termo que vem do latim, que significa sujeira. Assim, em termos, explicando isso claramente, né? Quando alguém demora muito de tomar banho, esse ambiente corpo ele sofre algum dano, ele começa a exalar cheiros diferentes dos cheiros normais, cheiros mais fortes. Então essa é a conotação de poluição. E aí na figura, no quadro, no slide, você vai ver alguns tipos de poluição. Poluição de rios, do meio ambiente em geral. Poluição social, nessa figura aí onde tem uma manifestação. E essa poluição, que também não vai estar descrita no material de educação ambiental, mas foi uma angústia que surgiu quando na confecção da atividade a aluna disse que o ambiente principal dela era a casa dela, onde na verdade para mim o ambiente principal é o nosso corpo humano, mas ela pensou isso. E entendemos que a família é uma sociedade e que essa sociedade é um meio ambiente, é um ambiente social e que ele pode ser poluído. A família, a sociedade em geral, ele vai ser poluído quando alguém vai colocar ideias ou comportamentos nessa sociedade que vai afetar essa sociedade, que vai afetar os membros dessa sociedade, que vai causar desequilíbrio, vai causar confusão, e etc. Então, quando é assim, nós vamos estar falando de poluição social e poluição visual. Os banners, os outdoors, essas coisas. Na figura ao lado aí alguém colocou a gravura de uma mulher seminua. Isso é um risco muito grande, porque tendem de alguém, principalmente os motoristas, começar a desviar o olhar. É inevitável que se desvie esse olhar, isso pode estar causando acidente no trânsito. A poluição do ambiente em geral. E na última figura à esquerda aí, o nosso famoso paredão aqui da região onde a gente vive, a região nordeste, a região de IEC. Os paredões nessas regiões são muito comuns e eles emitem um som acima do suportável pelo ouvido humano, que é de entre 18 e 35 decibéis, para não causar tantos danos, e ele emite som acima de 80 decibéis. Então esses são os tipos de poluição, e poluir isso é colocar no ambiente algo que está acima da sua capacidade de suportar. E a poluição vai se dar dos ambientes, das sociedades, dos ambientes virtuais, ele vai se dar pelo consumo exagerado, né? Às vezes, no mundo do comércio, a Organização Mundial do Comércio, a ciência comercial, o mercantilismo, durante toda a sua história, ela foi instigando os seres humanos a consumir, foi instigando os seres humanos a comprar coisas que depois não se sabe a necessidade e nem o destino destas coisas quando o seu uso não for mais possível. Assim, de acordo com o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, realizado pela Associação Brasileira, Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil produziu 64 milhões de toneladas de resíduo em 2012. E desse resíduo todo, apenas 24 milhões foram para os lugares corretos, para os lugares adequados, ou melhor dizendo, 24 milhões não foram para os lugares adequados, que são lixões e aterros. Assim, e o relatório da Organização das Nações Unidas aponta que de cada 100 cidadãos no mundo, 20 é responsável pela produção de 80%
do lixo do mundo, porque eles são responsáveis pelo consumo de 80% dos itens produzidos pela indústria mundial. Então, isso vai produzir em todo o mundo uma quantidade muito grande de lixo. Trazendo para a atualidade aí a pandemia Covid-19, que o pessoal usa máscara e, na grande maioria, máscaras descartáveis. Em pouco tempo, em menos de 3 meses de explosão do Covid-19 no Brasil, há menos de 6 meses no mundo, já se nota o impacto do resíduo das máscaras descartáveis sendo jogadas em lugares inapropriados. Então, assim, toda vez que algo obriga o consumo exacerbado de algum tipo de produto, ele vai ser devolvido para o meio ambiente. Eu costumo dizer, quando falamos de educação ambiental, que a natureza ela não dá nada para o ser humano. A natureza ela faz troca, ou seja, ela vai devolvendo tudo que ela recebe. Num termo meio pejorativo, nós podemos citar o seguinte: a natureza dá capim para a vaca, mas ela quer que a vaca devolva para a natureza o esterco, a bostinha da vaca, porque essa bostinha ela vai servir para estar alimentando outras plantas e automaticamente produzindo outro pasto e automaticamente alimentando outras vacas. Assim, mas o ser humano ele tem dado para a natureza coisas que a natureza não absorve, que a natureza sozinha não costuma reutilizar. E esse problema da natureza sozinha não poder reutilizar, ela vai devolvendo em forma de enchentes, em forma de doenças, em forma de pandemias, de epidemias, de poluição do meio ambiente, lixo líquido e sólido colocado em lugares inadequados e trazendo doenças que antes eram dos animais do mato e sendo implantada nos seres humanos. Então, resumindo essa questão de poluição e de uso exagerado, fica a frase que é de um conhecido meu lá da Chapada Diamantina, de Álvares, assim: é preciso pensar bastante antes de comprar vários pares de sapatos, porque nós só temos um par de pés. Isso de alguma forma vai ficar em algum lugar ocupando a natureza, o espaço e outras coisas mais. E por fim, a diferença entre lixos e resíduos. A maior parte das pessoas confundem resíduo com lixo e, na verdade, lixo é tudo aquilo que não pode ser reciclado, que a fábrica não conhece um destino. Nas imagens ao lado você tem a foto de um monte de latas de refrigerantes. Elas são resíduos, elas podem ser recicladas, podem ser transformadas em outros objetos, em outras latinhas ou mesmo em bacias ou qualquer outras coisas. Logo abaixo eu tenho aí as sucatas de baterias, e essas baterias, além de ser um material radioativo, ainda não se descobriu um destino para esse material, e esse material vai estar sempre poluindo o ambiente, causando doenças e etc, etc. Então, assim, como vilão disso tudo aí, nós temos as baterias e os aparelhos de celulares, que com a evolução dos celulares, a gente tem muito aparelho sem saber o destino certo, e esses aparelhos, qualquer dia desses, eles irão parar na natureza. É o lítio da bateria, continuará causando radioatividade, e é isso. Então, lixos, repetindo, são materiais que não podem ser reciclados, que não se tem um destino. Resíduos são materiais que podem ser reutilizados ou pela natureza ou pela indústria.
pela natureza, restos de folhas, estercos, etc., eles podem ser reutilizados pela natureza, receber tratamento e ser reutilizados. Mas lembrando que mesmo esses resíduos eles sendo reutilizáveis, eles não podem ser colocados na natureza acima do que ela pode suportar, porque senão, até que eles sejam reciclados pela própria natureza, ele acaba também causando seus danos ambientais. É isso. Educação ambiental é educar-se para esse ambiente. Educação ambiental é educar para o meio ambiente, educar para a convivência com esse meio ambiente. Tá? Ver o que é de natural, o que a gente tem, o que precisa ser conservado, o que precisa ser preservado, o que precisa ser utilizado com sustentabilidade. Tá? Sustentabilidade é você poder utilizar os recursos da natureza e deixá-los para as próximas gerações. Isso é sustentabilidade. E é importante, se faz importante que se utilizemos de geração alternativas de energias e de eletricidade, que primemos pela reciclagem dos produtos, que além de gastar menos energia do que o normal, vai mexer menos na natureza. Eu não estou aqui dizendo que o ser humano é obrigado e que ele vai precisar parar de mexer na natureza, isso nunca, porque parar de mexer na natureza significa não produzir alimentos, significa não produzir roupas, e o ser humano é cultural e é social. Mas isso precisa ser feito com sustentabilidade para que a natureza não entre em colapso no futuro e que isso passe para outras gerações. É isso, e até o próximo vídeo.